E a gente sabe que você que está em casa está querendo uma companhia de qualidade, está querendo também informação de qualidade. E a gente vai ter um momento bem especial agora. A gente vai direto para a Itália conversar com a Simone Pinto, uma brasileira que estava morando na China, se mudou para a Itália, mas ela vai contar um pouquinho dessa experiência, até porque eu também quero entender e saber direto com ela, que já está aqui nos ouvindo. Tudo bem, Simone? Que bom te ver, bom falar com você. Tudo bem, Cláudia. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, a história é um pouquinho comprida, mas eu vou fazer bem rápido para vocês. Eu estava morando em Hong Kong até janeiro, e daí, quando começou a epidemia na China, em Hong Kong, foi bem no Ano Novo Chinês, que é o maior feriado que eles têm lá. E daí, quando começou essa confusão, as escolas fecharam, eu resolvi ir para a Itália. Meu marido é italiano, então a gente tem casa aqui, a gente praticamente se transferiu para cá, assim, no susto. E daí o mês de fevereiro aqui na Itália estava ainda bem tranquilo as coisas, tinham pouquíssimos casos. E de repente a gente se encontrou de novo no olho do furacão, né? Porque a Itália foi o segundo país mais atingido depois da China. Então, na primeira semana começaram a fechar algumas cidades aqui no norte da Itália, como Codogno foi a primeira, e depois, a partir do dia 8 de março, começou realmente o isolamento total, a Itália inteira fechou, e a gente está agora na 6ª semana de isolamento. Bom, a gente tem visto aqui no Brasil as imagens da Itália, a amorosidade, solidariedade das pessoas. E eu queria, porque a gente sempre fica, será que isso é verdade? Será que está acontecendo dessa forma? Queria saber de você que está aí na Itália, está sendo assim? As pessoas estão sendo solidárias? O que é que você tem visto nesse ponto? Tem, Cláudia. Olha, tem várias. A parte mais atingida da Itália foi no norte. E aqui na Itália tem muita gente mais velha também, que moram sozinhos e precisam mais de ajuda, né? Então, tem várias pessoas ajudando as pessoas mais jovens no próprio condomínio, no próprio prédio, que perguntam se não pode ir fazer as compras para eles, ajudar, né, em algumas coisas. Então, está tendo realmente isso. É óbvio que não são em todas as cidades, mas tem muita gente ajudando, isso é verdade, com certeza. E são 6 semanas até agora de isolamento total. Vocês aí na sua família estão em casa, como é que é segurar as crianças durante tanto tempo? A gente também está vivendo o isolamento, a gente também está vivendo a quarentena, mas eu acredito que a gente, em relação a vocês, ainda está aí na metade do caminho, né? É verdade, olha, 6 semanas são realmente muito tempo. Bom, eu saio só 2 vezes na semana para fazer compras no supermercado e saio com máscara, luva. O supermercado tem a feira do lado de fora, só pode entrar algumas pessoas por vez, então tem todo um esquema, entendeu? Tem que ter 1,5 metro de uma pessoa e outra. As crianças estão em casa, elas, nesse tempo todo, eu desci com elas aqui no prédio mesmo, ou assim, 5 minutos só para elas pegarem um pouquinho de sol, mais nada, mas elas estão em casa o tempo todo, fazendo escola online, dever de casa, e graças a Deus, graças à tecnologia também, né, é mais fácil até fazerem mais coisas, né, tem filmes, tem jogos, fora o estudo, então está indo, e a gente ainda tem mais, pelo menos, 2 ou quase 3 semanas pela frente, porque na Itália, até o dia 4 de maio, a gente ainda vai ficar em isolamento. A gente sabe que a instrução que vem do governo, as medidas tomadas, elas precisam ser levadas a sério, mas eu queria entender, aqui no Brasil a gente não tem ainda um movimento único, né? E a gente vê que são situações distintas, existe um pouco de polêmica em relação a tudo isso, às vezes até alguns conflitos políticos. Como é que está essa situação aí na Itália? Existe uma voz única para que esse isolamento esteja sendo cumprido dessa forma? Olha, essa é uma boa pergunta. Eu vou te falar, aqui na Itália tem uma voz única, mas é óbvio que também tem a voz contra, né? Aqueles que dizem que tem que abrir, que tem que voltar, porque a economia vai cair, isso também tem. Mas, digamos que a população está mais obedecendo, obviamente, a voz do primeiro-ministro, que é o isolamento, que é ficar em casa, até porque são muitas mortes, Cláudia. Olha, a gente está tendo ainda hoje, que a gente já chegou no platô da curva, são ainda uma média de 500 mortes por dia.
Então, os hospitais agora que eles estão começando a respirar um pouquinho mais, mas até então tinham vários hospitais superlotados, pessoas sendo transferidas do norte para o sul, até mesmo para outros países, como na Alemanha, tiveram pessoas transferidas na UTI da Alemanha. Então, quer dizer, eu acho que com isso muita gente realmente se deu conta que tem que ficar em casa, porque senão os números não iriam abaixar. Então, tem o controle da polícia na rua, tem multas até 4 mil euros se você for pego sem uma razão necessária para ter saído de casa. Então, tem bastante controle. Então, a população tem que ficar realmente dentro de casa. Mas é óbvio que nem todo mundo aceita, nem todo mundo segue. A gente tem ouvido também que a Itália já está aí a um passo avançado, parece que chegando a vacina para o Covid-19. Você já ouviu falar sobre isso? Olha, tem vários testes, várias vacinas, inclusive, acho que em vários lugares do mundo estão começando a serem testadas, mas ainda de alguma coisa certa, ainda não tem. Ainda não tem, né? Simone, Ainda a gente não. sempre fica se comparando um pouco aos outros países, até porque esse vírus, ontem eu estive conversando com um médico aqui, é um vírus novo e as pessoas, mesmo a classe médica, ela está muito instigada em relação a ele, porque ele vai sofrendo mutações, ele vai se apresentando de formas diferentes, mas a gente sempre fica olhando um pouquinho o que um país fez, o que o outro país fez, para tentar seguir o nosso rumo aqui. Mas você que é brasileira, eu sei que você está fora do Brasil há muitos anos, você conhece também a realidade do nosso Brasil e a gente sabe que a gente tem uma realidade muito dura economicamente falando também, né? E aí, aqui a gente conversa muito sobre isso. Será que a gente está no caminho certo? Você, como italiana, hoje, né, morando na Itália, casada com um italiano, conversando com outros italianos, esteve na China, você acredita que esse é o caminho também para o Brasil? Queria sua opinião. Isso é uma resposta tão difícil, né? Se a gente soubesse, eu acho que seria já a melhor coisa. Mas com a experiência que eu acho que teve aqui na Europa, e inclusive que está acontecendo também nos Estados Unidos, que seria um país de dimensão do tamanho do Brasil, eu não sei se esse isolamento realmente vai funcionar, porque é tão difícil você isolar um país tão grande, com tantos habitantes como o Brasil. Eu acho bem difícil. E, por outro lado, a gente fica naquela, e a economia, como é que vai fazer? Aqui na Itália, a gente tem a comunidade europeia, que não é que está todo mundo unido, não é que está todo mundo ajudando todo mundo, mas pelo menos tem alguma coisa. É um país com uma economia um pouco mais sólida, assim como os Estados Unidos também. Então, é difícil a gente julgar, a gente não sabe o dia de amanhã, então a gente não sabe como é que esse vírus realmente vai reagir no Brasil, porque ainda não tem nada de certo de que no calor ele não vai se proliferar. Isso são hipóteses que os médicos falam, né? Mas de certo ninguém sabe. Os médicos não podem colocar a mão no fogo e falar, não, olha, não tem problema, todo mundo na rua, vamos trabalhar porque o vírus no calor. Então, é difícil. O que eu acho que as pessoas realmente têm que seguir o exemplo também de outros países que já viveram, mas também tem que olhar para a realidade de cada país, da economia, da população, dos habitantes, dos recursos médicos, dos hospitais. Eu espero que no Brasil não aconteça como aconteceu aqui na Itália, na Espanha, porque senão a dimensão seria muito maior, né? Com certeza. Bom, eu queria que você deixasse agora um recado final aqui para os brasileiros. Imagino que você esteja sentindo saudades da sua família também, né? Está distante. E também que você falasse um pouquinho como é que você e a sua família estão enfrentando esse momento de saudade, talvez de ansiedade, de medo, com mudança. Saiu da China, foi para a Itália e de repente parece que a coisa foi para onde você acabou fugindo, né? Como é que você está lidando com tudo isso para manter essa serenidade que eu estou percebendo aqui no vídeo? Pois é, Cláudia, olha, vou te falar que num momento como esse, a única coisa que realmente a gente mais quer no momento é estar com saúde, porque é o que a gente realmente precisa, porque sem a saúde agora, até mesmo qualquer acidente doméstico, eu sei, para um hospital, já fica complicado, já pode piorar tudo. Então, a fé em Deus e saúde, eu acho que é a melhor coisa hoje em dia para a gente. E acreditar que vai passar, entendeu? A gente não sabe quando, como, mas vai passar. Vai deixar muitas marcas, porque nada vai ser como
antes. Eu espero até mesmo que a cabeça das pessoas mudem também, porque eu acho que a gente estava num ritmo tão frenético, né? E que as pessoas comecem a olhar mais para dentro e ver que a gente não precisa de muita coisa para ficar feliz. A gente precisa de saúde, de ter uma família, a gente precisa de poucas coisas. Então, eu acho que a gente tendo fé e seguindo os conselhos dos médicos, seguindo o conselho do próprio governo, né, para poder resolver essa situação o mais rápido possível, para a gente, todo mundo, voltar a viver as nossas vidas como era ou como não era mais, para voltar, pelo menos, a ter uma vida mais ou menos normal, porque as coisas vão se ajeitar, com certeza. Tenho certeza disso e confio em Deus. E eu fiquei realmente emocionada, me coloquei muito no seu lugar agora, né? E com certeza não foi uma experiência fácil, mas eu peço que Deus te abençoe, que te guarde, a você e a toda a sua família. Um forte abraço para todos os amigos que eu tenho certeza que você fez na China. Um forte abraço para todos os italianos também e para sua família aqui no Brasil. Foi uma alegria poder te ver e conversar um pouquinho com você, viu, Simone? O prazer foi todo meu, Cláudia. Muito obrigada, fica com Deus e boa tarde para vocês todos. Receba o nosso abraço, assim, ó, o calor do brasileiro. Força para vocês aí, tamo juntos. Obrigada, Simone.